É errado orar a Jesus? O que a Bíblia realmente diz? Shalom, irmãos. Hoje vamos tratar de uma questão que tem causado dúvidas entre muitos. É errado orar a Jesus? Podemos fazer pedidos a ele? Algumas pessoas ensinam que não devemos orar a Jesus, que ele é apenas uma criatura e que a oração deve ser dirigida exclusivamente ao Pai. Mas será isso o que as Escrituras realmente dizem? Prepare-se, pois hoje vamos mergulhar na palavra e esclarecer de uma vez por todas essa questão. 1. A falsa doutrina que nega a oração a Jesus. Nos dias atuais, existem grupos que afirmam que Jesus não pode receber oração porque ele seria apenas um ser criado, um intermediário, e não Deus. Eles ensinam que devemos orar somente ao Pai e que dirigir-se a Jesus em oração seria um erro grave. Contudo, precisamos perguntar: será que essa doutrina tem respaldo bíblico? A resposta é um sonoro não. Vamos ver o que a palavra de Deus realmente diz sobre orar a Jesus. 2. Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. Antes de analisarmos os textos que falam sobre orar a Jesus, precisamos entender quem ele é. Isaías 43. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista preparou o caminho para Jesus, mas Isaías diz que esse caminho era para Adonai. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. É que disse o próprio Adonai. O Novo Testamento aplica isso diretamente a Jesus, mostrando que ele é Deus. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele não é apenas eterno. Ele é o Pai da eternidade, ou seja, a eternidade existe através dele. Se Jesus é descrito como Deus nas Escrituras, por que não poderíamos orar a ele? 3. Jesus ordenou que pedíssemos a ele. Diferente do que alguns ensinam, o próprio Jesus autorizou que seus discípulos fizessem pedidos a ele. João 14:13-14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui, Jesus não está dizendo apenas para orarmos ao Pai em seu nome, mas também que ele mesmo atenderia às orações. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, orem ao Pai, mas vinde a mim. Se Jesus estivesse ensinando que não deveríamos recorrer a ele, então por que ele mesmo nos convida a buscar dele o alívio? 4. O exemplo de Estevão. Ele orou a Jesus. Se orar a Jesus fosse errado, por que Estevão fez isso e foi cheio do Espírito Santo? Atos 7:59-60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No momento de sua morte, Estevão não orou ao Pai. Ele orou diretamente a Jesus. Ele entendeu que, assim como Jesus entregou o seu espírito ao Pai na cruz, agora ele próprio poderia entregar seu espírito a Jesus, pois Jesus é Deus. Se orar a Jesus fosse errado, o Espírito Santo teria corrigido Estevão. Mas não foi isso que aconteceu. 5. A Bíblia não proíbe orar a Jesus, pelo contrário. Aqueles que ensinam que não podemos orar a Jesus usam argumentos que não têm respaldo nas Escrituras. Vamos refutar alguns desses argumentos. 1. Argumento: Jesus nos ensinou a orar ao Pai. Sim, Jesus ensinou a oração ao Pai, Mateus 6:9. Mas isso não significa que ele proibiu orações a si mesmo. João 14:14 e Atos 7:59 mostram claramente que podemos orar a Jesus. Segundo argumento, Paulo só fala em orar ao Pai. Falso. Paulo clamou ao Senhor Jesus em oração. Segundo Coríntios 12:8-9. Por causa disso, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Quem responde à oração? Jesus. Terceiro argumento: orar a Jesus é idolatria.
Isso só seria verdade se Jesus não fosse Deus. Mas como vimos em Isaías 9:6, João 1:1 e Filipenses 2, do 2:9 ao 11, Jesus é Deus e digno de receber oração. Sexta adoração e oração a Jesus no céu. Se há alguma dúvida sobre orar a Jesus, vejamos o que acontece no céu. Apocalipse 5, 13 a 14. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. Toda a criação adora e exalta tanto o Pai quanto o Cordeiro, Jesus. Se Jesus recebe adoração e louvor no céu, por que não poderíamos orar a Ele? 7. Conclusão. Podemos orar a Jesus. A Bíblia não proíbe orar a Jesus. Pelo contrário, mostra que 1. Jesus é Deus e foi profetizado como tal. Segundo, Ele ordenou que pedíssemos a Ele. Terceiro, Estevão orou a Ele diretamente. Quarto, Paulo orou a Ele. Quinto, no céu, Jesus recebe adoração e louvor. Portanto, não há base bíblica para proibir a oração a Jesus. Se as Escrituras nos mostram claramente que Jesus é Deus e que Ele mesmo ordenou que pedíssemos a Ele, então não há erro algum em orar a Jesus. Que essa verdade fortaleça sua fé. Se esse estudo te ajudou, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe essa mensagem.